Oi, gente, tudo bem com vocês? No último mês, eu encontrei um clube de leitura aqui na cidade que eu moro. E é um clube de leitura totalmente feminino, focado em livros de romance e fantasia jovem. E são dois gêneros que eu leio bastante, que eu tenho bastante interesse. E eu sempre tive muita vontade de participar de clube de leitura, mas eu nunca encontrei nenhum que fosse aqui na minha cidade. Mas aí eu encontrei esse e é exatamente o que eu queria, então eu decidi participar. E aí eu tô gravando aqui pra vocês um vlog de leitura nesse mês de leitura, tanto do livro que eu vou ler pro clube, quanto das minhas outras leituras, né? Não tem por que deixar elas de fora. Mas a ideia é que eu vá gravando esse vlog ao longo do mês enquanto eu leio o livro do clube de leitura. E aí, se eu estiver lendo outros livros, também gravar pra vocês. E no final, gravar o encontrinho que a gente vai fazer para discutir o livro. E aí, caso vocês estejam se perguntando, o livro do mês é A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu já li esse livro, eu não lembro em que ano, na verdade, mas eu acho que foi em 2023, se não me engano. E depois de ler esse livro, eu li mais 3 livros da Ellie Hazelwood, que é o Checkmate, A Razão do Amor e Noiva. Eu tenho aqui também o Amor Teoricamente, e eu quero ler todos os livros da Ellie Hazelwood que ela publicar, porque eu gosto muito, muito da escrita dela e do jeito que ela conta as histórias, dos personagens e tudo mais. E aí o livro do clube de leitura vai ser esse aqui. Apesar de eu já ter lido, eu vou sim reler ele pro clube. Eu ainda não sei exatamente como que eu quero fazer. Eu não sei se eu quero já começar ele agora, já no início do mês, aí ler ele no tempo que eu ler, e aí seguir para os próximos livros, ou se eu quero ler ele mais perto do encontro, ou se eu distribuo a leitura ao longo do mês e vou lendo ele aos poucos ao longo do mês, enquanto eu leio outros livros. Não sei. Mas eu acredito que assim que eu pegar ele, eu provavelmente vou terminar meio rápido. Porque a primeira vez que eu li esse livro foi assim que aconteceu. Eu li acho que em 1 ou 2 dias. Então eu acho difícil que eu consiga distribuir ao longo do mês. Mas vamos ver como é que eu vou fazer. Hoje é dia 1º de julho, então realmente estamos começando o vlog no primeiro dia do mês. E essa semana, gente, eu tenho muitas provas da faculdade. Em 2 semanas eu vou ter 10 provas. Então, assim, não está fácil pra mim neste momento. Final de semestre é bem complicado. Então, eu não prometo nada sobre essas 2 semanas. Mas eu já tô iniciando o vlog aqui porque vamos ver, né, o que vai dar. Mas, a partir do dia 10 de julho, eu não vou ter mais nenhuma prova e eu estarei de férias. Então, aí talvez eu renda mais as minhas leituras, que é o objetivo, né? Mas é isso, gente. Eu só queria mesmo começar esse vídeo pra falar que eu quero gravar esse vlog de leitura e principalmente contar do clube de leitura, que eu tô muito animada. Nunca participei de um clube de leitura e eu sempre quis. Eu esqueci de falar, mas eu queria pedir pra vocês também deixarem o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ter acesso a mais vídeos desse tipo. Se você gostou da ideia desse vídeo, considere ver os outros vídeos do meu canal, que tem alguns vídeos nesse estilo também. E eu sei que toda vez eu falo isso, mas estou sumida aqui. E provavelmente vai continuar desse jeito. Quando eu tiver um tempinho, eu gravo, edito um vídeo e posto. Mas eu não consigo prometer frequência por causa da faculdade, porque eu tenho muitas coisas pra fazer. E acaba que eu acabo me ocupando com as outras coisas e não tenho muito tempo pra gravar vídeo. Mas quando sobra um tempinho, eu venho aqui gravar e posto pra vocês. Mas é isso. Agora sim, até o próximo vídeo. Oi, gente. Eu ainda não comecei a ler nenhum livro, mas eu queria comentar com vocês sobre 3 decisões que eu tomei de livros que eu vou abandonar ou que eu vou me desfazer. O primeiro livro é esse Princesas Mortas Não Se Apaixonam. Eu li 63% desse livro, e ele é um livro curto, então não faltava muito, faltava acho que menos de 100 páginas. Mas eu realmente estava odiando esse livro. E aí eu cheguei à conclusão que não faz sentido eu ficar me forçando a terminar um livro que eu estava odiando, porque tipo... Qual o propósito, sabe? A gente tá lendo como hobby, a gente tá lendo por gostar e amar ler. E aí eu vou lá e me forço a ler um livro que eu tô odiando só pra terminar um livro, eu não vejo sentido. Eu acho que talvez eu, com 13, 14 anos, teria adorado, mas aí eu de 19 não deu certo. Aí eu decidi também me desfazer de Aristóteles e Dantes Mergulham nas Águas do Mundo. Uns anos atrás eu li o primeiro livro. Eu gostei bastante dele, eu me diverti bastante lendo,
mas não foi nada assim, meu Deus, eu amei muito. E esse aqui foi uma continuação que foi lançada um tempo depois, e eu não vejo sentido em ter lançado a continuação, e muito menos em ler. Eu acho que também ele coube na fase que eu estava da vida, eu gostei muito no período que eu tava da vida, mas pra hoje em dia eu acho que eu não gostaria. E por último, esse box da Marvel, que tem Guerras Secretas e Guerra Civil. Ele também vem com um pôster, que eu guardei o pôster, mas nunca usei. Olha, sinceramente, eu não sei por que eu comprei esse livro na época que eu comprei. Eu não sei porque eu guardei por tanto tempo. Porque assim, foi numa época que eu tava muito obcecada da cor Marvel. Mas ainda assim, mesmo a minha época muito engajada da cor Marvel, eu não vejo sentido em eu ler esses livros. Tanto que eu nunca li. Porque, sei lá, eu acho que eu tenho muito interesse pela Marvel cinematográfica. Mas eu nunca tive interesse pelos quadrinhos e muito menos por um romance, sabe? E aí não sei por que eu tô guardando isso aqui por tanto tempo, sendo que eu não vou ler, gente. Aí eu ainda tenho o pôster, então eu vou tentar levar esses 3 livros aqui no sebo. É isso, foram 3 decisões que eu tomei de livros que eu não quero mais manter, não vejo mais sentido em manter. Só queria comentar mesmo isso, contar pra vocês, mostrar um pouquinho. Oi, gente. Bom, hoje é dia 7 de julho e eu terminei a Hipótese do Amor. Então, eu meio que me esqueci que A Hipótese do Amor era um livro tão fluido assim. E o que aconteceu? Eu resolvi começar ele dia 5, que era um sábado. E aí, o que aconteceu é que eu acabei lendo, e ele é um livro muito fluido, né? E aí eu me engajei tanto na leitura que eu li um monte no sábado. Aí eu fui dormir, beleza. Chegou domingo, de tarde eu falei, vou ler mais um pouquinho. Sentei no sofá, resolvi ler mais um pouquinho no domingo. E eu terminei o livro. No sábado, eu li da página 0, no caso, até a página 108. E no domingo, eu li da 108 até a 330. Então, domingo eu li bastante aí do livro. E eu continuo com a mesma opinião de antes. Eu amo esse livro. Eu acho a escrita incrível, eu acho a história muito boa, eu acho a construção de personagem uma delícia. Assim, fenomenal. E aí, eu tenho alguns pontos que foi bem interessante de fazer uma releitura, porque eu percebi algumas coisinhas que eu não tinha percebido na minha primeira leitura, porque eu tava muito ávida lendo, e eu não percebi alguns detalhezinhos que agora eu percebi. Então, surgiram algumas críticas que eu não tinha antes e que agora eu meio que tenho. Mas assim, nada que mude minha opinião sobre o livro, nada que faça eu não gostar, eu continuo amando, eu continuo aqui, ó, nossa, obcecada. Mas tem alguns detalhezinhos ali que eu percebi. Tem 2 coisas que eu acho que é meio que uma falta de revisão do livro, que um é um exemplo que eu tenho bem, eu lembro exatamente o que foi. Primeiro, tem aquele negócio em A Hipótese do Amor, que qualquer um que já viu alguma coisa sobre a Ellie Hazelwood sabe, que essa mulher ela é obcecada com homens grandes, homens altos. Então, nesse livro, a menina tem 1,73. E ela menciona que o cara é no mínimo 15 centímetros mais alto que ela. Então, assim, ele tem 1,90, ele é bem alto. E ela fala o tempo inteiro sobre como ele é gigante, como ele é alto, como ele é muito grande. E aí tem essa cena específica que ele tá sentado numa cadeira e a protagonista, que é a Olive, ela chega e vai conversar com ele, alguma coisa vai acontecer, eu não lembro. Mas ela olha e ela fala assim, nossa, é muito estranho estar mais alta do que ele, porque ela estava acostumada a olhar pra cima pra falar com ele, e era muito estranho ela estar mais alta que ele. E aí ela fala isso e tal, e beleza. O livro passa um tempo, e daí numa cena, de novo, ele tá sentado numa cadeira, e ela tá de pé, e ela fala que pela primeira vez ela estava mais alta do que ele. E aí, não é a primeira vez, né? Porque aconteceu uma cena exatamente igual a essa, em que ele estava sentado, ela estava de pé, e ela falou que era estranho estar mais alta que ele. Então não foi a primeira vez. É erro de revisão isso, não é nem culpa da autora, é culpa da revisão mesmo. E tem mais um momento que acontece também um erro desse tipo de revisão, que tipo, ela diz, é a primeira vez que isso acontece, mas não era a primeira vez. Era uma coisa bem semelhante, assim. Que se você tá lendo, assim, sem prestar muita atenção, você não percebe, deixa passar batido. Mas como eu tava lendo com um pouco mais de atenção, eu já tinha lido uma vez, eu acabei reparando nesse detalhe, eu acho que é uma coisa que poderia ser, na revisão, corrigido, né? E outra coisa é a questão da narração. Porque, assim, o livro é narrado em terceira pessoa. E é um narrador onisciente. Mas ele é narrado na visão da Olive,
Então é sempre nos pensamentos dela. Por mais que seja em terceira pessoa com o narrador, ainda assim a visão é a dela. E é sempre na visão dela, é sempre ela narrando os pensamentos dela, o que ela tá achando das coisas. E aí, do nada, no meio de uma ação, de uma cena, de alguma coisa, aparece um parágrafo que é na visão dele. Tipo, é como se ele estivesse pensando algo ou falando algo. E aí fica muito desconexo, porque você não pode simplesmente, no meio da narração, mudar quem tá narrando. Não faz sentido isso. Mesmo que seja um narrador onisciente, nesse livro, o narrador onisciente, ele narra na visão dela. Então não faria sentido ele começar a narrar na visão dele do nada. E aí eu achei isso bem esquisito, assim, tipo... Acho que é também erro de revisão, deveria ser corrigido essa questão. E tem mais uma coisa da narração, que no início do livro, ela ainda não conhece muito bem ele, ela acha que ele é um babaca e tudo mais. E aí, nesse ponto, tem alguns momentos em que ele faz coisas ou fala coisas e ela vê da visão dela o que ela achou sobre aquilo. Tipo, se ela achou que ele estava irritado, ela fala, ele estava irritado. E tanto que tem vários momentos que mais pra frente ela começa a conhecer ele e ela começa a identificar as emoções e os pensamentos dele. E aí ela fala que ela sabe que naquele momento ele estava triste. E aí ela ficou feliz de que eles já estavam tão próximos a ponto dela conseguir perceber quando ele estava triste. Então, demonstra muito que é na visão dela. Só que aí tem vários momentos em que é narrado sobre como ele estava olhando para ela de uma forma apaixonada. Só que ainda no momento em que ela acha que ele não é apaixonado por ela, em que ela acha que o amor não é correspondido. E aí eu acho um pouco esquisito, sabe? Porque aí a narração, na visão dela, tá falando sobre como o Adam tá olhando pra ela com um olhar apaixonado, mas, ao mesmo tempo, ela ainda tá num ponto do livro em que ela acha que o amor dela não é correspondido por ele. Então fica um pouco desconexo isso. Então, de novo, eu acho que é um erro de narração e talvez um erro de revisão aí. E eu entendo o motivo disso, muito provavelmente era a autora tentando passar pra gente, leitor, sobre como ele estava olhando apaixonado pra Olive. Mas no sentido, no contexto da narração do livro, isso não faz sentido. Porque a narração é na visão dela. E não faz sentido ela dizer que ele estava olhando apaixonado pra ela naquele ponto do livro. Então eu acho que isso também é uma coisa assim a se pensar. Que são pequenos errinhos, mas que, querendo ou não, são pontos negativos do livro. De novo, não é nada que afete a minha experiência nem nada do tipo. Enfim, não é uma crítica e tal, mas é um ponto a ser mencionado. Mas enfim, eu li, então, A Hipótese do Amor, que era a leitura do clube de leitura, e já finalizei essa leitura. E aí, a minha era Amo Ler voltou. Por quê? Eu, esses tempos, não tava muito leitora, não. Eu sei que eu tava bem sem tempo também, por causa da faculdade, mas mesmo nos pequenos tempos livres que eu tinha, eu não tava muito engajada a pegar um livro. Mas voltou a minha era Amo Ler e eu voltei a estar engajada com leitura. E aí, assim que eu terminei a Hipótese do Amor, eu fui dormir e, como eu falei, né, eu li no sábado e no domingo. E aí hoje, que é segunda-feira, dia 7/7, eu comecei Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. E eu agora estou na página 66. Então, hoje, na segunda-feira, eu li 66 páginas desse livro. E, gente, eu tô amando. Meu Deus! Eu tô amando. Eu, como eu disse já, geralmente demoro umas 50 páginas ali pra engajar no livro. E esse livro, eu tava na página 3 e eu já tava extremamente engajada. Eu não sei o que acontece, mas a escrita da autora, assim, nossa, que delícia, sabe? Me engajou muito desde o início e eu tô muito interessada nesse livro. Eu tô, assim, bem apaixonada, sabe? Amo romance, amo amor e amo ler. Eu tô bem animada. Mas é isso, gente. Eu achei que ia ler A Hipótese do Amor aos poucos, ao longo do mês e não sei o quê. Acabei lendo de uma vez só. Mas estou prontíssima pro encontro deste mês. Mas aí, agora eu estou lendo esse aqui. Vamos ver se dessa vez eu consigo gravar mais takes e também atualizar vocês no meio da leitura e não só no final dizendo... Então, gente, eu li tudo. Mas é que é complicado, porque, que nem A Hipótese do Amor, eu só peguei e comecei a ler e quando eu vi já tava no final. E eu não ia parar no meio do livro pra começar a gravar, sabe? Eu tô tão engajada no livro que eu quero ler. E aí depois eu atualizo vocês. Então, enfim, é isso. Essas eram as atualizações.
Oi, gente, vocês estão comigo aqui no carro porque eu estou indo levar os livros, aqueles livros que eu tinha falado, né? Os 3, eu tô indo levar no sebo e aí ver se eles aceitam comprar ou trocar, enfim, ver como que funciona a política deles. Eu particularmente prefiro que eles troquem, então, tipo, eu dou 2 livros e em troca eu posso pegar um livro, alguma coisa do tipo. Mas talvez eles não tenham política desse tipo. Aí eu vou vender os meus livros, ver quanto que eles me pagam por eles. E aí vou ver se eu compro alguma coisa no sebo ou vou embora com o dinheiro mesmo. Eu tô chutando que eles vão querer pagar R$ 5 por livro. E aí eu espero que o box eles paguem um pouco mais, porque o box é um box, tem 2 livros nele e tá com o pôster ainda. Então eu vou tentar dar uma negociada, mas eu sou péssima com negociar, com discutir preço, eu sou bem ruim. Eu geralmente só aceito as coisas, então, enfim, vamos ver no que vai dar, né? E é isso, gente. Talvez eu fique com vergonha de gravar lá no sebo. Vamos ver, né? Como que vai estar a minha cara de pau de gravar lá. Mas eu vou tentar. Mas é isso, então vamos lá. Oi, gente. Eu cheguei aqui e eu só queria contar pra vocês que eu consegui uma vaga na frente do sebo. Eu tô muito feliz, sério. E assim, era baliza, eu tive que fazer baliza. Eu ainda fico nervosa pra fazer baliza, mas deu tudo certo, fiz bonitinho. O sinal tava fechado, por sorte, então, tipo, os carros já estavam parados. Aí eu fiz a baliza e eu parei na frente do sebo. Gente, fiquei muito chocada, porque assim, eu perguntei, né, se elas compravam livro ou se tinha alguma política de troca. Aí elas não me responderam sobre comprar, mas eu preferia troca mesmo, então elas falaram que dependia dos livros, mas que elas trocavam sim. Daí eu mostrei os livros que eu tinha, elas falaram que eu tinha R$ 50 pra trocar. Eu fiquei bem chocada, eu achei que seria bem menos, pra ser bem sincera. Mas foi R$ 50. E aí, nossa, gente, eu andei. Eu fiquei acho que umas 2 horas lá no sebo procurando coisa. E tinha vários livros interessantes. Eu quase levei o Anjos e Demônios. Só que tá lançando uma nova edição que eu achei muito mais bonita do que a antiga. Aí o que eu levei foi Torre do Alvorecer, que tava R$ 48. E aí foi só esse livro mesmo. Gente, eu achei super válido, porque assim, deixa eu explicar pra vocês. Tá lançando as novas capas, né, de Trono de Vidro, que eu acho muito paia, muito sem graça. Eu não gosto das capas do box antigo também, aquele box que tem um círculo assim, pegando fogo. Não gosto. As capas que eu gosto são aquelas capas que são brancas, com os personagens no meio, sabe? Eu vou colocar aqui uma fotinho do lado pra vocês verem qual que é a capa que eu gosto. E aí, eu queria aquelas capas, só que ela tá esgotando muito, porque eles não estão produzindo mais, né? E onde eu vou e eu procuro, tá, tipo, muito caro. Aí, assim, eu decidi comprar esse aqui, que é da capa antiga. Não é das brancas que eu gosto, porque essa edição aqui não tem das brancas, mas eu quis ter um gostinho da capa antiga. E aí, se eventualmente eu conseguir... Nossa, tem um carro muito barulhento do meu lado. Mas, enfim, se eu eventualmente conseguir achar o Trono de Vidro da capa branca por um preço aceitável, eu vou comprar. Gente, eu tava aqui editando vídeo e por algum motivo eu decidi pesquisar Trono de Vidro na capa branca. Porque eu já pesquisei várias vezes, eu já procurei preço, já procurei pra comprar e nunca achei. E aí por algum motivo eu decidi pesquisar de novo e simplesmente olha o que eu achei. Trono de Vidro, volume 2, na capa branca, por R$ 36. Eu não sei se isso é oferta da Prime Day ou se é oferta porque esse livro tá esgotando e eles querem vender o estoque. Não sei, só sei que tá R$ 36. E eu tô bem impressionada e eu acho que eu vou comprar porque eu quero muito a capa branca. E nem que eu tenha, sei lá, o volume 1 e o 2 na capa branca e aí o resto eu compre nas outras capas. Mas eu queria ter, sabe? Porque eu achei tão bonita. Mas enfim, Manu Editora aqui só pra contar pra vocês esse pequeno fato. Mas enfim, eu fiquei bem feliz com esse aqui. Mas eu não vou ler Trono de Vidro logo agora, então esse livro é um daqueles que eu compro pra daqui a, sei lá, 5 anos eu ler. Mas eu tenho consciência disso. Mas como foi troca, eu acho que é bem de boa, sabe? Mas é isso, gente. Eu adoro passear no sebo também, é tipo passear no shopping, sabe? Mesmo que eu não compre nada, é muito divertido. Mas é isso, gente, agora eu vou pra casa.
Beijo pra vocês. Oi, gente! Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho, e eu cheguei na metade de Até o Fim do Verão. Eu tô amando esse livro. Eu simplesmente não consigo parar de ler ele. Assim que eu começo, eu quero aqui, ó, ler um monte, eu não quero parar e eu quero ler mais. E quando eu paro de ler ele pra fazer alguma outra coisa, eu quero voltar, assim, o quanto antes possível a ler. Eu tô bem obcecada mesmo. E aí, assim, eu cheguei... Na verdade, eu passei da metade. Eu tô na página 214. E o livro tem 365. Então, eu tô um pouco mais da metade, assim. Bem mais da metade, na verdade. Mas, enfim, eu tô amando esse livro. E é engraçado porque ele tá me dando um pouco de ansiedade. Não era uma ansiedade, assim, muito, meu Deus do céu. Mas é interessante de pensar porque em livros de romance, a gente sempre sabe o final. A gente sabe que os dois personagens vão ficar juntos. Mas é sempre interessante saber o como que isso vai acontecer. Porque sempre tem alguma questão que impede os dois de ficarem juntos. Só que a gente sabe que esse empecilho não vai ser algo assim significativo, né, pro livro. E que eles vão ficar juntos no final. E óbvio que não é diferente aqui. Eu sei que eles vão ficar juntos sim no final, é meio óbvio. Mas é interessante de pensar como que isso vai acontecer. E eu realmente estou muito curiosa, porque assim, nesse livro, a protagonista ela tem muitos traumas, problemas e questões. E todos eles são relacionados à infância dela e à mãe dela. E eles se repercutem de uma forma que ela não quer se fixar em um lugar, ela tá sempre viajando, sempre se mudando e ela não quer se fixar em um lugar, mas não é porque ela não quer, é porque ela tem medo disso e ela tem traumas relacionados a isso, então ela tem muito medo de criar raízes em um lugar. E ela tem medo também de criar raízes com uma pessoa. Então, os relacionamentos que ela tem, ela sempre é muito desapegada, ela nunca leva muito a sério, muito pra frente. O único relacionamento que ela tem na vida dela, que ela leva muito, muito a sério, é a Maddie, a melhor amiga dela. Elas são praticamente irmãs, elas moram juntas e tudo mais. E é o único relacionamento em que ela não é desapegada. E a mãe dela, né, obviamente, ela também não é desapegada com a mãe dela. Mas, tirando isso, de resto, os relacionamentos que ela cria na vida dela, principalmente os amorosos, ela é sempre muito desapegada. E aí, ele, obviamente, é diferente, né? Com ele, ela tá se apaixonando, ela já conheceu a mãe dele, conheceu os irmãos dele, mas ela tem essa questão muito forte nela. E eu quero ver como que ela vai lidar com isso e como que ela vai chegar à decisão de que ela quer sim ficar em um lugar só. Como que ela vai chegar a essa decisão final e essa conclusão, porque até agora, por mais que ela esteja tipo, o que aconteceu até agora é que ela foi crescendo no estágio de apaixonada. Então, no começo ela tava tipo, vou só conhecer ele. Agora ela já tá apaixonada. E ela tá começando a identificar que ela está apaixonada. Mas ainda tá muito longe de ela conseguir chegar à decisão de ficar com ele de fato e não ir embora depois do período que ela deveria ir embora. E eu quero saber como isso vai acontecer, porque a melhor amiga dela o tempo inteiro fala pra ela sobre como ela tem que lidar com esses traumas dela, sobre como o fato dela viajar pelos Estados Unidos e nunca parar num lugar só, não é porque ela gosta desse estilo de vida, e sim porque ela tem traumas relacionados a isso. E a melhor amiga dela tá sempre fazendo esse papel de relembrar ela sobre isso e falar que ela tem que lidar com esses traumas. Mas teve até uma passagem que ela disse que ela fez 3 anos de terapia e que mesmo assim ela continua desse jeito, então que ela já tratou os traumas dela. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então eu tô bem curiosa pra saber como que vai acontecer, se ela vai voltar pra terapia e quem sabe conseguir identificar melhor esses traumas, ou se a própria melhor amiga dela vai fazer esse papel, ou se as lembranças que a melhor amiga dela faz pra ela, mais o relacionamento dela com o Justin talvez façam ela se tocar. Eu não sei, eu tô bem curiosa. E também no livro tem uma relação muito forte dela com a mãe dela. E eu quero ver como que vai
se concluir isso também, porque por enquanto tá na mesma coisa de sempre, sabe? Ela criar expectativas com a mãe dela, de que agora a mãe dela mudou, de que agora a mãe dela vai ficar com ela, e nunca dá certo, né? Sempre que ela cria essas expectativas, a mãe dela no final vai lá e abandona ela. E aí eu quero saber se dessa vez ela vai abandonar ou não, se ela realmente mudou ou não. Mas eu acho que seria muito mais interessante não ser um final tão feliz assim, porque eu consigo ver dois caminhos, né? Que o livro poderia seguir. Ou a mãe dela poderia de fato ter mudado e agora ela não vai abandonar, né, a protagonista. Ou segue o caminho de a mãe dela na verdade não mudou, ela vai sim abandonar ela, mas ela vai lidar com isso e ela vai aprender que a mãe dela é assim. Eu vejo esses dois caminhos sendo seguidos. E eu acho que não seria tão legal seguir o caminho de a mãe dela mudou de fato e não vai mais abandonar ela, porque é muito mágico, sabe? Eu acho que é muito, assim, utopia da utopia da utopia. E por mais que seja um livro de romance, eu gosto de um toquinho de realismo, de realidade ali. Então eu acho que talvez eu ia gostar mais se fosse pelo outro caminho que não é tão feliz, mas ainda assim tem ali toda uma carga de superação da protagonista. Eu falei bastante das questões dela, né, particulares dela, mas ele também, o Justin, ele tem as suas questões. A mãe dele vai ser presa e ele vai ter que ficar com os 3 irmãos dele, sendo basicamente um pai por 6 anos. Então também é mais uma coisa que assusta a Emma. Ela já não é uma pessoa de se fixar, de criar raízes. E aí, para ela ficar com ele, ela teria não só que criar raízes naquele lugar, mas aceitar um homem que basicamente tem 3 filhos. Então, é mais uma questão que a protagonista é repelida, sabe, dessa situação. Eu quero ver como que o livro vai encaminhar para um lado em que ela vai aceitar toda essa situação e vai decidir ficar com ele. Eu tô bem curiosa, de verdade. E, enfim, falei bastante, né, mas pra dizer que eu estou amando o livro, que eu tô bem curiosa o que vai acontecer. O que não é muito comum em livros de romance. Geralmente, quando eu leio romances, eu já sei pra que lado que o livro vai encaminhar. E é interessante que esse aqui, eu, apesar de saber que eles vão ficar juntos, eu não sei como que isso vai chegar, sabe? Como que o livro vai chegar no ponto de eles ficarem juntos. Eu tô bem, bem, bem curiosa e bem interessada. E eu não consigo parar de ler. E eu tô muito feliz que agora eu finalmente entrei de férias, porque eu vou poder ler por muitas horas seguidas. Mas é isso, gente. Só queria fazer essa atualização pra dizer que eu estou passei já da metade do livro e continuo amando ele. E é isso. Gente, eu comentei com vocês que eu quero gravar esse vlog até dia 19 de julho, que vai ser o encontrinho do clube de leitura que eu tô participando, né? E aí, ontem, o GF do Geek Freak, do canal, ele simplesmente postou o vídeo da Maratona Literária de Inverno, da MLI, e ele falou que vai começar dia 19. Então, assim que eu terminar esse vlog pro meu clube de leitura, né, que vai ser dia 19 o encontrinho, já vai começar a MLI. E aí, muito provavelmente, eu vou gravar um outro vlog pra mostrar pra vocês as minhas leituras de MLI. Eu tô muito animada. Eu acho que tudo isso vai me incentivar muito a voltar a ler bastante, porque eu tava com bastante dificuldade esse ano de ler. Tanto que eu li poucos livros comparado com os outros anos. Nesse ponto do ano, eu já tinha lido, sei lá, 15 a 20 livros. E esse ano, não. Esse ano eu li, sei lá, 8, não cheguei nem em 10. Então, tá bem. Na verdade, acho que agora eu cheguei em 11. Mas, enfim, eu tô com bem menos leituras do que eu geralmente tenho, porque eu estive bem, assim... Tudo bem que eu tava bem ocupada com a faculdade, mas eu também tava um pouco desanimada com leituras. E aí agora, com o clube de leitura e mais a MLI, eu animei muito, assim, pra ler o máximo possível nessas férias de julho e ali início de agosto também, então eu tô bem animada. Mas é isso, só queria contar pra vocês que eu achei muito interessante, que deu bem certinho o dia. Eu terminei até o fim do verão. Eu acabei de terminar, tipo assim, eu fechei a última página e já vim gravar pra vocês. Porque assim, gente, 5 estrelas favoritadas. Não tem dúvida, sabe? Eu não preciso esperar um tempo, eu não preciso de nada. 5 estrelas favoritadas. Eu amei. Amei, amei, amei. No clipe anterior, eu tinha mencionado sobre como eu não sabia como que algumas das questões do livro iam ser solucionadas, né? Principalmente por causa dos traumas da nossa protagonista. E eu não posso falar pra vocês como que foi solucionado, obviamente, porque isso é
o maior spoiler do livro, mas eu posso dizer que eu amei. Eu achei que foi super responsável da parte da autora e foi muito bom. Eu tô apaixonada, assim, por esse livro. Eu achei tudo perfeito, de verdade. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre o livro. Eu amei a construção dos personagens. Como a protagonista é muito profunda, ela tem muitas camadas e dá pra ver que a autora realmente fez um estudo sobre questões psicológicas pra escrever uma personagem fiel e não fazer nenhuma bobeira na questão psicológica. É muito responsável a forma que é tratado. Inclusive, esse livro tem alguns gatilhos, então é importante dar uma olhada nisso se você tiver gatilho. E eu amei. Eu não tenho muito mais o que dizer. 5 estrelas favoritado. E eu tô muito feliz, porque faz tempo que eu não leio um livro que me faz sentir tanto quanto esse livro fez eu sentir, sabe? É muito bom. É, assim, uma sensação deliciosa de você ler aquele livro que é 5 estrelas favoritado. Tipo, não tem nada pra você falar. Não tem uma coisa, sabe? E aí é isso. Terminei e foi maravilhoso. E aí, eu não sei o que eu vou ler agora. Com certeza eu não vou começar um livro agora, hoje, né? Eu vou começar amanhã. Mas eu ainda não sei exatamente qual que eu vou começar. Mas é isso. Eu tô muito. Ai, coração quentinho, sabe? É aquela sensação de você terminar um livro favorito. Muito bom. É isso. Até o próximo clipe, até eu me decidir o que eu vou fazer, o que eu vou ler, enfim. Gente, eu tava escrevendo minha resenha do Scooby sobre esse livro, né? Sobre até o fim do verão. E eu lembrei de um ponto que eu queria comentar com vocês, que acho que é o único ponto que eu tenho, assim, de uma mini crítica a esse livro. Não que mude minha nota nem nada do tipo, mas é um pequeno ponto, um pequeno detalhe, que é o seguinte. O Justin, o personagem masculino, tem muito menos profundidade que a Emma, a personagem feminina. E isso é uma coisa que eu já comentei, inclusive, sobre os livros da Ellie Hazelwood, porque nos livros da Ellie, os personagens masculinos são sempre muito rasos e eles só estão ali sendo perfeitos, enquanto a personagem feminina é sempre muito complexa, cheia de coisas e questões. Mas no caso da Ellie Hazelwood, eu acho que é muito uma questão de estilo de escrita e de estilo de história. Ela realmente quer dar um enfoque na mulher da história, então tem essa questão nos livros da Ellie. Mas aqui nesse da Abby Jimenez, de Até o Fim do Verão, eu já não acho que seja uma questão de estilo de escrita. Eu acho que realmente pecou um pouquinho ali na profundidade do Justin, que é o personagem masculino. Porque nesse livro, a narração é feita em primeira pessoa, é feita tanto pela Emma quanto pelo Justin. Tem capítulos dos dois que se revezam. E aí eu acho que caberia sim uma profundidade maior do Justin como personagem. E acho que faltou um pouco disso. Por mais de que o livro seja assim na visão da Emma, porque quando acontecem coisas e ela acaba se afastando do Justin, a gente não tem capítulo do Justin vendo como ele está sem ela. Enquanto a gente tem 5 capítulos dela nesse período. Então, querendo ou não, o livro é um pouco mais na visão dela do que na dele. Mas tem pontos de vista dos dois. Então, acho que caberia uma profundidade dos dois. Não que ele seja super raso e não tenha nenhuma questão, mas ele tem traumas e os traumas dele nunca viram uma questão no livro, enquanto os traumas dela são todo o plot do livro. Então acho que pode ter faltado esse pequeno detalhezinho. Oi, gente! Hoje é dia 21 de julho. O encontro de leitura foi no dia 19 de julho, então ele já passou. Mas eu quero atualizar vocês sobre minhas 2 últimas leituras desse vídeo. E aí eu coloco os trechos do encontrinho do clube de leitura. Por quê? Porque eu li Noites Brancas, que era a leitura extra do clube de leitura. E eu li Noites Brancas no dia 14 e no dia 15 de julho.
e o encontro foi dia 19. Então, acho que faz mais sentido eu comentar sobre essa leitura agora, e aí depois eu mostro como que foi o encontrinho. E eu também vou aproveitar para falar sobre No Fundo é Amor, mas eu já entro nesse assunto. Eu não tenho muitos comentários sobre Noites Brancas, mas sobre a nota, eu ainda não sei quanto que eu vou dar de estrelas, porque ele é um grande clássico, né? E aí é difícil você não dar 5 estrelas para um grande clássico desses. Ainda mais eu, que não tenho uma carga literária muito grande, eu li pouquíssimos clássicos, apesar de que atualmente eu já li próximo de 150 livros, que eu acho que é uma quantidade bem considerável de leituras. Ao mesmo tempo, eu li pouquíssimos clássicos. Então, eu tenho uma carga literária aí de várias leituras, o que já me dá mais possibilidade de avaliar do que uma pessoa que não leu nada, mas ao mesmo tempo, eu li pouquíssimos clássicos, então é difícil também eu avaliar um clássico assim, sabe? Ter tanta. Enfim, a questão é difícil não dar 5 estrelas. Mas ao mesmo tempo, eu não tô com o sentimento de 5 estrelas. Então é complicado. Eu não sei quanto que eu vou dar pra esse livro, mas o mais importante não é a minha nota, é a minha opinião. Tanto que eu tava conversando no clube de leitura com as meninas sobre quantas estrelas a gente dá quando a gente acha um livro mediano. E a maioria delas falou que dá 3,5 para um livro mediano. E aí eu trouxe o ponto de que talvez fizesse mais sentido dar 2,5 estrelas para um livro mediano. Porque se o máximo é 5, a metade de 5 é 2,5. Então um livro mediano seria um 2,5. E acima de 2,5 seria um livro positivo e abaixo de 2,5 negativo. E aí, na minha cabeça, matematicamente faria mais sentido assim. E a gente entrou nessa conversa ali, nessa discussão. E aí eu, de novo, refleti muito sobre isso, de que como, por mais que as estrelas sejam uma coisa matemática, ainda assim é muito variável. Às vezes eu vou considerar 3,5 um livro bom, e você vai considerar que 3,5 é um livro mediano. Então, eu vou ver o teu 3,5 e vou falar, nossa, você gostou desse livro, você achou ele bom? E aí você vai me dizer, não, eu achei esse livro mediano. Então, eu acho que é muito mais importante a gente prestar atenção nas opiniões da pessoa e no que ela diz sobre aquele livro, do que de fato na nota, sabe? Mas, de qualquer forma, não sei que nota que eu vou dar pra Noites Brancas, mas sobre a opinião, eu não tenho muito, assim, a dizer. Mas, assim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que é um ótimo livro pra começar Dostoiévski, pra começar clássicos, principalmente clássicos da literatura russa, né? Assim, gente, de clássico que eu já li foi Orgulho e Preconceito, que é um clássico, mas é um romance. Mas tudo bem que Noites Brancas também é um romance, então temos um padrão aí. E eu li O Médico e o Monstro também, que é um clássico e que eu acho maravilhoso. E aí a gente entra ali na definição de clássico, se a gente considera, por exemplo, Sherlock Holmes um clássico ou não. Eu já li um dos livros de Sherlock Holmes, mas enfim, esse aí é uma questão um pouco mais complexa. Mas desses mais renomados, assim, eu li O Médico e o Monstro e Orgulho e Preconceito, e se não me engano é só isso. E aí agora eu li O Noites Brancas, que é sim um romance romântico. Na verdade, eu não sei se ele é romance ou se ele é drama, mas ele é um romance também. E aí, o que que eu achei? É uma história legal. Eu não, a história em si eu não acho nada muito uau. Tipo, a história, a narrativa. O final é interessante, apesar de que eu achei bem previsível. Eu vi que muita gente disse que achou um final legal porque é diferente do normal e é diferente do esperado. Eu não achei, gente. Eu achei bem previsível. Na metade do livro eu já senti que estava se encaminhando pra isso. E aí, não sei, eu sinto que é muito pelo tom da escrita dele. O tom da escrita já foi entregando as nuances de que esse seria o final. Mas aí, não sei, eu senti isso. Mas assim, eu achei a história em si uma história relativamente comum, uma história interessante, mas é isso. A escrita, eu achei bem interessante porque o personagem masculino, ele tem uma fala super poética, super complexa e linda e maravilhosa, e ele vai e vem e volta pra dizer um negócio simples. Enquanto a protagonista feminina, ela fala em vários momentos que ela é muito simples, que ela não tem muito estudo, e que por causa disso, ela não tem toda essa fala rebuscada que ele tem. E em alguns momentos ela até fala que não entendeu direito o que ele disse, porque ele falou de uma forma muito poética, muito rebuscada. Eu achei isso bem legal, porque dá pra ver que o autor não tá só sendo rebuscado por ser rebuscado e ponto. Ele meio que tem um ponto ali com isso, e aí é legal ver esse contraste de o cara sendo super rebuscado e super poético, e aí ela no final simplesmente resumindo tudo que ele disse em sei lá, várias páginas, né? Ele falou em várias páginas um negócio, e aí ela vai lá, em um parágrafo, resume tudo que ele disse em várias páginas. Então,
É uma jogada bem interessante, eu sinto que tem um pouco de um ar cômico ali do autor meio que se zoando por ter essa escrita complexa e tal, porque dá pra ver que ele coloca muito disso no personagem masculino e depois coloca a personagem feminina pra zoar ele, basicamente. É legal como o protagonista aqui, ele não tem nome. Em nenhum momento a gente sabe o nome dele, porque em nenhum momento ela pergunta o nome dele. Então a gente sabe o nome dela, mas não sabe o nome dele. Também acho uma coisa muito interessante. Eu sinto que é um livro que ele tem camadas, então o que eu acho legal de muitos clássicos é que por mais que eles sejam um livro, que nem esse e Orgulho e Preconceito, são dois livros de romance, mas se você for descamando eles, eles são uma cebola, eles vão ter camadas diferentes. Então, na camada superficial é um romance, mas se você descer uma camada, tem a escrita. Se você descer mais uma camada, tem algumas nuances e assim vai. Ele tem alguns momentos ali de reflexão do personagem sobre a vida, sobre desperdício de tempo, sobre como o tempo passou rápido, sobre os prédios que estão mudando, o futuro e o presente. E é um livro muito curto e essas reflexões elas aparecem de forma muito breve, mas ela abre espaço para você, leitor, refletir sobre aquilo. E que eu acho muito interessante, né? E sempre me faz pensar um pouquinho. Mas ao mesmo tempo não são grandes reflexões, algo super inovador, não é. Talvez pra época fosse, é um livro bem antigo. Mas pra hoje, pra minha vivência, eu não acho que sejam reflexões tão inovadoras assim. Mas é um livro bem interessante, eu gostei muito e eu quero ler outros livros do Dostoiévski, porque eu achei que a escrita dele, apesar de ser um pouco mais difícil, eu tenho que sentar, prestar atenção no que eu tô lendo, ela é muito bonita, eu achei bem legal. Foi uma leitura muito proveitosa e eu achei muito bom que o clube de leitura escolheu essa leitura como leitura extra. E aí, eu li No Fundo é Amor, que eu comecei dia 16, caso vocês não se lembrem, eu terminei Noites Brancas dia 15. E aí, já no dia 16, eu peguei No Fundo é Amor. Mas eu acabei terminando ele só hoje, dia 21. Então, eu fui lendo ele aos poucos, se não me engano, não teve nenhum dia que eu não li. Eu li ele todos esses dias, mas eu fui lendo ele aos poucos, um pouco cada dia, e terminei ele hoje. E aí, os pontos que eu vou trazer são exatamente os mesmos pontos que eu escrevi na minha resenha do Scooby, porque eu acho que eu consegui sintetizar toda a minha opinião naquela resenha, então eu vou trazer os mesmos pontos pra cá. O primeiro ponto é uma coisa que, inclusive, eu já mencionei nesse mesmo vídeo, que é que a Ellie Hazelwood, ela tem um estilo de escrita que eu senti em praticamente todos os livros dela, de que ela foca muito na personagem feminina e o personagem masculino, ele tá ali principalmente pra servir ao romance. E é um estilo de escrita, ele funciona muito bem, eu gosto, eu acho que funciona mesmo, não fica faltando, mas em No Fundo é Amor, pela primeira vez eu sinto que ela quebrou isso e ela fez um personagem masculino bem mais complexo e que pela primeira vez ele tem uma personalidade. Não é que os outros não tenham personalidade, não tem como escrever um livro sem o cara ter personalidade, mas os outros eles têm uma personalidade muito igual, todos eles, né? Todos têm a mesma personalidade, bem parecida assim. E se você for parar pra pensar assim, me cite 5 traços de personalidade dele. Você não consegue, você cita 3 no máximo. Então, assim, são caras um pouco mais rasos. E isso não é uma crítica, vocês sabem como eu amo os livros dela. Mas aqui ela já traz uma escrita um pouco diferente. Ela faz um personagem masculino com muita personalidade e muita construção. E eu gostei bastante. Apesar de que eu não gosto tanto assim da personalidade dele. Eu acho uma personalidade um tiquinho questionável em certos pontos. Mas é interessante como ela trouxe ele de uma forma mais relevante nesse livro do que os caras dos outros livros. E eu gostei bastante disso. Outra coisa que eu também sinto que é um pouco do estilo de escrita da Ellie é que as outras protagonistas dela não têm família. Elas geralmente nem mencionam a família. Então, aqui também teve essa mudança aí. Ah, quando eu digo os outros livros da Ellie, eu tô falando dos outros que eu li, que são aqueles 4 que eu já falei nesse vídeo, né? A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, Noiva e Checkmate. São esses que eu tô falando, tá? Talvez em algum outro delas seja diferente, assim como No Fundo é Amor é diferente também. Mas daí eu não li e não posso falar sobre. Enfim, achei legal que aqui a Vandy, ela tem família, ela tem uma madrasta. A mãe dela morreu quando ela era pequena e o pai dela, ele era abusivo, então ela não tem muita relação com ele mais. Mas ela tem uma madrasta que é extremamente presente no livro, inclusive tem várias cenas com a madrasta, ela vai visitar a madrasta e eu acho isso muito legal, porque eu sinto um pouco de falta disso também nos outros livros da Ellie.
E já puxando esse gancho da família, também acho legal o fato de que aqui a protagonista, ela tem amigas, e assim, não que nos outros elas não tenham. Eu lembro que a Olive, de A Hipótese do Amor, ela tem uma melhor amiga que aparece no livro, inclusive ela é parte do plot do livro, mas ela não é muito relevante ao longo do livro. Ela tá lá, ela aparece em uma cena ou outra, mas ela não é muito relevante, ela não é tão mencionada. E aqui a Vandy, ela, no começo do livro, ela não tem amigas, ela tem só a colega de quarto dela, mas ao longo do livro ela faz amizades, ela faz amiga que é a Pen, que é uma insuportável, mas pelo menos é uma amiga, né, ali dela. E ela faz amizade com as outras colegas de equipe dela, que também são participações ali bem legais. Eu digo isso porque eu acho relevante que a protagonista, ela tenha outras pessoas em quem contar, além do interesse romântico. Pra que não pareça que ela tá com esse interesse romântico porque ele é a única pessoa na vida dela. E aí, ainda nesse tópico, eu tenho uma pequena crítica, que é que a colega de quarto dela, que é mencionada como sendo uma amiga dela, ela aparece no começo do livro e aí depois ela some. Simplesmente some. Ela é mencionada de vez em quando, mas é mais parecendo pra, tipo, dizer que não esqueceu que ela existe e aí ela aparece em menções. Mas no começo do livro tem participações legais dela, tem momentos legais dela e depois vai diminuindo, daí não acontece mais nada. Então, achei que podia ter construído melhor a relevância dela no livro, porque parece que ela tá lá só por estar lá. Porque ela parecia ser uma amiga da Vandy no início, ela não parecia ser só a colega de quarto. E aí, ao longo do livro, ela meio que foi perdendo importância e eu não entendi se elas eram amigas ou não, ficou um pouco confuso. Achei legal também que a Scarlett, ela faz terapia pra lidar com as questões dela. Ela tem uma questão de que ela teve uma lesão muito séria, muito grave, que fez ela ter que se afastar do esporte, e aí depois ela volta e ela tem um bloqueio, então ela vai fazer terapia, e isso é um assunto ao longo do livro, não só para a questão do bloqueio dela por causa de ela ter se machucado, mas também ela vai resolver outras questões da vida dela, outros problemas psicológicos na terapia também, e isso faz ela ter uma construção muito mais profunda de personagem, e ela cresce muito ao longo do livro, a gente consegue ela amadurecendo e ela mudando ao longo do livro, e achei isso muito incrível de acompanhar, assim, esse realmente crescimento dela como pessoa. E por fim, mais uma coisa que é meio que uma característica da Ellie Hazelwood é que ela escreve bastante sobre o ambiente acadêmico. Então ela escreve muito sobre laboratório, sobre pesquisa e tudo mais. Por mais que seja um ponto muito forte dela, também não é como se ela só escrevesse sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas dão a entender que ela só escreve sobre isso, mas não é. A hipótese do amor e a razão do amor tem esse tópico muito forte. Noiva, isso nem aparece. Checkmate, se não me engano, isso nem aparece. Se aparece é muito pouco, o foco é realmente no xadrez. Então, fazem parecer que ela só faz isso, que ela só escreve isso, mas não é o caso. É uma coisa característica dela, mas não é como se ela só escrevesse isso. Mas o que eu ia comentar sobre esse livro especificamente é que é muito legal a participação desse assunto nesse livro, porque, novamente, a Ellie Hazelwood não coloca isso como ponto principal do livro. No Fundo é Amor, o ponto principal são muitas outras coisas. O que a Vandy faz é saltos ornamentais e ela quer seguir a carreira de médica ortopedista. Então, é ciência ali, medicina, mas não é pesquisa acadêmica e tal, como é nos outros livros. Mas isso não é deixado de fora. A Vandy, ela acaba indo para um laboratório de pesquisa aqui nesse livro e ela faz isso como atividade complementar ali na faculdade. E quem é a doutora desse laboratório é a Olive, de A Hipótese do Amor. E quem dá aula pra protagonista, pra Vandy, em uma das matérias é o Adam, de A Hipótese do Amor. E aqui eles já estão casados. E aí eu fiquei... É um pequeno fanservice que não serve pra nada no livro, mas que faz nós fãs ficarmos de coração quentinho. Achei muito gostosinho de ter esse easter egg. Então, acho legal que a Ellie Hazelwood tenta inovar, ela tenta trazer outros assuntos e não ficar sempre na carreira acadêmica, mas ela coloca sempre um toquinho disso ali no fundo. Acho isso muito legal, acho que ela não deveria perder essa característica só porque tem um pessoal aí que fala que ela só escreve isso. Por fim de tudo, eu confesso que tem uma ou outra coisa nesse livro que me deu um pouco de vergonha alheia, umas falas ali que eu fiquei meio, ai gente, sério. Mas, no geral, é um livro muito bom, eu gostei muito e acho que esse livro, ele tem um pouco mais de pontos que eu desgostei,
do que A Hipótese do Amor, por exemplo. Mas a minha experiência, no geral, eu acho que os dois acabam ficando no mesmo nível. Porque, por mais que esse livro tenha mais pontos negativos do que A Hipótese do Amor, também os pontos positivos desse livro acho que são mais fortes do que os positivos da Hipótese do Amor. Então acaba equilibrando, sabe? Acho que aqui ela se arrisca mais, sabe? Ela coloca coisas que podem ser mais questionáveis e mais negativas e podem ser recebidas de uma forma não boa, mas ao mesmo tempo ela constrói muito mais outras coisas que ela não construía antes. Como, por exemplo, a personalidade do protagonista masculino, do Lucas, as questões psicológicas da protagonista, a família dela, as amizades. Então ela trabalha muitos outros aspectos além do romance, que eu sempre acho muito bem-vindo. Então é isso. Essas foram as minhas últimas 2 leituras aí deste vídeo, desse vlog. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou colocar agora os trechinhos do encontro do clube de leitura e a gente se vê no próximo vídeo.